E aí, gente, era nem isso aqui. Finalmente a gente vai, no curso sobre História do Pensamento Econômico, falar sobre Bastiat, né? Que é um cara que eu gosto bastante. A gente vai começar falando sobre o ce que vous et ce que vous ne vous pas, que é aquilo que é visto e não é visto na economia. Esse livro é muito bom. Esse livro é um dos primeiros, assim, que eu li e é talvez o mais, assim... Ele tem muitas anedotas, parábolas e é bem claro nas coisas que ele fala, né? Lembrando que eu coloco ele como o segundo maior economista da história pessoalmente, claro. Então, eu realmente curto Bastiat. Eu quero que as pessoas curtam também, né? Tentar fazer o máximo pra mostrar que de fato ele é bom, né? Mas enfim. Bom, primeiro já começa na página 1, a primeira parte, o primeiro parágrafo. Uma relação de causa e efeito praxeológico que a gente vê posteriormente em von Mises, né? Na economia, um ato, um hábito, uma instituição, uma lei dá origem não apenas a um efeito, mas uma série de efeitos. E esse efeito tem uma causa. Destes efeitos, apenas o primeiro é imediato, é o que é visto. Manifesta-se simultaneamente com a sua causa visível. Então, a gente vai ver alguns exemplos de impostos, por exemplo, em relação à destruição de capital. A gente vai ver vários exemplos, mas o que é visto, todo mundo sabe que existe. Então, por exemplo, impostos sendo aplicados na área da cultura, né? Lei Rouanet da vida. Uma coisa que é vista. Agora, os efeitos que não são vistos são os efeitos que ela causa indiretamente e que não necessariamente as pessoas conhecem. E o bom economista é aquele que consegue ver o que não é visto, né? O que é visto é fácil. Os outros se desenrolam em sucessão, não são vistos. E é bom para nós que sejam previstos, né? Então, que você saiba que por relações de causa e efeito que você consegue analisar na história e na realidade agora, o que acontece quando certas coisas são feitas, né? Entre um bom e um mau economista, isso constitui toda a diferença. Um leva em conta o efeito visível, o outro que não é. Você pode falar, nossa, mas o que não é visível, né? Então vai ter vários exemplos, né? Não vou terminar nessa aula, mas a gente vai ver nessas aulas como ter vários exemplos disso, né? Daí decorre que o mau economista busca um pequeno bem presente que será seguido por um grande mal futuro. Enquanto o verdadeiro economista busca um grande bem futuro, correndo o risco de um pequeno mal presente. Ele sempre vai falar contra o que não é óbvio. E as pessoas vão dizer, não, mas como assim, cara? Você tá dizendo contra o que a gente acredita como óbvio. Então, por exemplo, quando alguém fala contra preferência de liquidez, quando alguém fala contra débito público, dívida pública, de você usar o multiplier keynesiano para você aumentar os investimentos da dívida pública ad infinitum, como se fosse algo normal, contra aumento de impostos, na verdade, nessa visão, você aumentar o imposto, né, com a visão de eu quero melhorar a situação da dívida pública. É mentira, né? Rothbard também fala sobre isso. Então, o que não é visto, normalmente, é o que parece até contraditório, mas não é. Só a longo prazo aprende a levar em conta os outros. Precisa aprender essa lição com dois mestres muito diferentes. Então, a praxeologia é feita com duas coisas: experiência e previsão. Essa previsão não é probabilidade, tá? Não é teoria de matemáticas da probabilidade, mas são relações de causa e efeito que podem ser vistas facilmente na história. Então, o que acontece quando você maximiza preços de produtos? O Estado fazer isso, né? O que acontece quando você minimiza preços e dá subsídio para agricultores? O que acontece quando você permite oligarquias dentro da economia criadas pelo próprio Estado, monopólios criados pelo próprio Estado, no setor de energia, água e etc., com a administração pública? Relações de causa e efeito que a gente vê na história. Então, o laboratório do economista é a história. Não é uma previsão probabilística. É uma relação de causa e efeito óbvia. Se eu pego esse copo e jogo na parede, esse copo vai quebrar. Não preciso probabilisticamente prever a probabilidade de fazer. É uma relação de causa e efeito óbvia. Agora, na economia, a gente também tem relações de causa e efeito. Então você aumenta a oferta de dinheiro de forma exógena na economia, né? Você imprime dinheiro, vai ter inflação. Uma relação de causa e efeito que sempre vai seguir. Então, a experiência ensina com eficácia, mas de forma brutal. Ela nos familiariza com todos os efeitos de uma ação, fazendo-nos senti-los, né?
Esse é o ponto em essência, né? Aí ele fala, gostaria, se possível, de substituir esse professor rude por um mais gentil. Efímero a previsão, né? Para tanto, examinarei as consequências de certos fenômenos econômicos, colocando em oposição entre si aqueles que são visíveis e os que não são visíveis, né? Então, esse é o ponto do livro, mostrar que todo mundo vê o que todo mundo não vê. A maioria não vê, pelo menos. Talvez o maior exemplo clássico, assim, a parábola, ele sempre usa parábolas, eu acho que ele é muito bom em didática em relação a isso, é a parábola da janela quebrada, né? The Broken Window. E aqui é um exemplo de uma janela quebrada numa loja, é mais ou menos assim que ele segue a linha de raciocínio. Ele vai dizer, suponha que custou 6 francos para reparar o dano. Então alguém quebrou essa janela, alguém foi lá e quebrou, uma criança, sei lá. E você disse que o acidente traz 6 francos para o comércio do vidraceiro. Então, na verdade, tá dizendo que ao quebrar a janela, o padeiro, ou leiteiro, ou a pessoa que tem a loja, mercearia, enfim, não importa, ela tem que usar dinheiro para contratar um vidraceiro. E o vidraceiro, ele foi beneficiado com isso, né? Então ele tá ganhando dinheiro, que esse dinheiro vai permitir que seu trabalho de subsistência exista, e esse dinheiro vai ter uma circulação na economia, né? Ele vai usar esse dinheiro para comprar roupas, que vai favorecer a pessoa da área têxtil, que vai favorecer ela pagar crédito, na prática, com N pessoas fazendo isso, N vidraceiros consertaram janelas quebradas fazendo isso, janelas quebradas intencionalmente, no caso. Então, no caso, teve, de certa forma, pessoas que foram beneficiadas pela janela quebrada, né? E incentivava esse comércio no valor de 6 francos. Aí ele admite. Não tem uma palavra a dizer contra isso. Você raciocina justamente, de fato, alguém foi beneficiado economicamente. O vidraceiro, no caso, pela janela quebrada, né? Então, aquilo que foi visto, o vidraceiro chega, cumpre sua tarefa, recebe seus 6 francos, esfrega as mãos em seu coração e abençoa a criança descuidada. Então, ele consegue o dinheiro da subsistência pela janela quebrada. Você tem, de fato, um custo por parte do dono da loja, mas no fim, se é algo bom para a economia, alguém poderia dizer. Você ter essa destruição de capital, ela pode vir de forma endógena ou exógena, né? Já vi, por exemplo, janelas que quebraram com força do vento, numa tempestade. Aí é uma forma endógena tipo, normal, né? Foi algo da natureza que fez a janela quebrar. Aí, no caso, você tem que comprar um vidro temperado para ela não quebrar. Só que no caso, nesse caso foi um dano exógeno, né? Foi alguém que causou essa janela quebrada. Por que não se vê? Não se vê que, como o nosso lojista gastou 6 francos em uma coisa, ele não pode gastá-los em outra. Não se vê que, se ele tivesse uma janela para substituir, talvez tivesse trocado seus sapatos velhos ou acrescentado outro livro da sua biblioteca. Em suma, ele teria empregado 6 francos em outra coisa. Então, o que não se vê é que, na verdade, teve perda de capital por parte do lojista. Isso é uma coisa ruim. Quando você tem uma perda de capital, que poderia ser pegada de outra forma, nós temos um problema. Isso pode ser aplicado a N coisas. Para impostos, por exemplo. E ao o governo cobrar mais impostos, você está tirando dinheiro que poderia ser usado por N empresas para N coisas que poderiam fazer a escala de produção ser maior, a escala de até de estrutura de ativos da empresa em si crescer, ela crescer como um todo. E às vezes os impostos elevados num setor, de forma gradativa, impedem a empresa de ser bem-sucedida. Então ela sai do MEI, vai para o Simples Nacional, depois vai outra modalidade, só que essa modalidade vai fazer ela ter mais impostos ser cobrados. No fim, ela é punida por ganhar mais dinheiro. Ela é punida por ser mais bem-sucedida. Essa punição, às vezes, pode fazer seu faturamento e lucros serem menores do que quando ela ganhava menos. Isso não acontece em vários setores. Teve um cara do YouTube que estava citando isso numa empresa dele de... ele montava PC e vendia. Ele comprava peças, importava e tal. O preço de importação é muito alto dessas peças. O que fazia a venda para o consumidor final ficar um custo maior. E, obviamente, isso afetava o preço. Só que empresas estilo Kabum da vida... Eu tô citando um exemplo, tá? Não é a Kabum, mas... Empresas maiores, elas poderiam ter uma ajuda política por razões de pagar, né? Então ele paga um político para fazer uma
uma cláusula na legislação aplicada somente para ela, ou coisa do tipo, para pagar menos imposto e assim ser beneficiada. É entre aspas, uma relação oligárquica, né? Tá beneficiando alguém em detrimento de outro. Então, no fim, essas coisas, elas afetam o consumidor no fim, não só o comerciante, né? Então, se a janela não tivesse sido quebrada, o ofício de sapateiro teria sido estivado em 6 francos. Isto é o que não se vê. Obviamente, não é que 6 francos faz uma diferença. 50, 100 reais ou 300 reais que você faz diferença num comércio. Mas se você aumenta esse valor substancialmente, você tem sim um problema que vai afetar o mercado em capital que está sendo absorvido e não sendo usado de forma correta. Normalmente, um dos pontos mais importantes do baixar nesse nível em outros é a disposição de capital, né? Então, você fazer uma ponte, por exemplo, sei lá, o prefeito vai lá e constrói uma ponte. Ele usa dinheiro público, milhões para construir aquela ponte. Aí se vê que aquela ponte foi inútil. O cálculo para fazer aquela ponte, tudo foi inútil. Primeiro que demorou pra caramba pra ficar pronta e também porque ela não teve o retorno que deveria dar em relação a isso. Então é isso que não se vê, né? Então, não creio que toda forma de uso de dinheiro público foi usada de forma imoral e injusta, né? Mas a maioria é usada de forma imoral e injusta. 90%. Além de corrupção, né? E tem 3 envolvidos nessa questão. O vidraceiro e o lojista, normalmente, que a pessoa vê. Mas ninguém vê o consumidor, porque o custo do lojista, ao lidar com reparos e manutenção, ela vai alterar o preço das coisas na sua loja. Então, se tem algo que é sequencial de custos para ele, por exemplo, o custo de importação de produtos, que vai gerar em que o imposto é tão alto que faz o produto final ficar maior. Quem paga no fim é o consumidor. O, o, o lojista está importando, mas ele está tendo um custo maior. Se ele tivesse um custo menor, ele venderia por um preço menor, mesmo, com o mesmo lucro, com a mesma porcentagem de lucro. Vamos supor que ele escolhe 20% de lucro. Mas porque o custo aumentou, o preço vai aumentar, mesmo que ele mantenha 20%. Agora, se o custo diminuir, ele consegue vender o mesmo produto com o mesmo lucro. E como um produto inelástico, vamos supor uma roupa, um tênis, isso vai gerar mais consumo, o que é bom para ele, porque o vendedor ele ganha pela sucessão de vendas de produtos com uma porcentagem de lucro. Então, se o mercado é elástico, né, o preço afeta a demanda, ele vai vender mais, se o preço for menor. Só que ele tem que ter lucro, né, senão ele não sobrevive. E o absurdo, né? Portanto, se você for apenas a raiz de todos os argumentos apresentados em seu favor, tudo que encontrará será a paráfrase, que seria: o que seria dos vidraceiros se ninguém quebrasse janelas, né? Então, nossa, como o trabalho do vidraceiro seria ruim se as pessoas não quebrassem janela e a gente tivesse que pagar por elas, né? Aplicação, talvez, pode ser impostos, por exemplo. O que seria do consumidor se o governo não colocasse tarifas para proteger o mercado nacional, né? O que seria do consumidor, né? Ainda bem que tarifa, eu tô sendo irônico, tá? Às vezes as pessoas não entendem que eu tô sendo irônico. Isso é muito comum. Então, nossa, que bom que as tarifas foram aumentadas, né? E agora a gente tem que, no fim, pagar mais pelo produto final, que era um preço menor antes. E o produtor, nossa, que bom que agora eu tenho que pagar mais imposto de tarifa para trazer coisas de fora, né? Isso com certeza vai ajudar meu negócio. Então, tô falando de forma irônica, mas é o caso, né? Tipo, alguém vai definir tarifas. Aí você pensa, mas isso afeta o consumidor. Afeta o pobre, no fim. Como alguém defende tarifas? E de ambos os lados, tá? Você cobra tarifas pra o trem. E um cara aí que falou que se o cara mandou um truco pra ele e ele ia fazer um 6, ele tem que tomar cuidado que ele vai levar um 12, né? O cara falou que sabia jogar truco, né? Um certo governante aí. Ele disse que vai dar um 6 no cara que comprou da tarifa dele, mas eu acho que ele vai levar um 12. E depois do 12 é game over, tu perde. Então, a verdade é que o jogo de tarifa sempre tem perdedores. Os dois lados na prática, né? Isso é um problema. Que não é visto. Então, isso não é visto. As pessoas falam disso daí na mídia, do Twitter, em todo lugar, mas elas nunca vê a causa dessas coisas. Não, o efeito, né? O efeito que não é visto. O exemplo que eu vejo é no The Kid, né? Eu gosto muito desse filme. Tô até querendo ver hoje. Um filme muito bom.
motivo e tal. E esse filme tem um exemplo muito interessante em relação a isso, né? Porque o personagem principal, que é o vagabundo, né? Ele tem um filho adotivo, né? Que o trabalho do filho é quebrar as janelas das pessoas com uma pedra. Aí ele vai lá, aparece como se não tivesse nada acontecido, né? Como se não fosse ele, a causa. Ele vai lá e é, arruma janelas, né? Mas ele tá arrumando janelas que o filho dele quebrou. Obviamente, sem moral, né? E aí, depois o policial pega ele, persegue ele e o filho, né? Enfim, é engraçado. A fuga, né? Mas o grande ponto é que isso é uma forma de ganho moral no fim, né? Eu sei que é um filme, é só um filme, né? Mas é uma forma de ganho moral, porque essas pessoas poderiam ter gasto esse dinheiro em outras coisas, né? E outras coisas pra consumo. Ninguém realmente quer viver com a janela quebrada, né? Somente nesse tipo de cidade que você só tem a porta e janela, não tem o portão e tal. Mas esse é o ponto, né? Então, o menino pega a pedra, taca na janela, essa é a lógica, né? Outra parábola que eu gosto muito, né? Que eu até nem lembrava, que eu li esse livro há muito tempo, é a parábola das tropas, né? É relacionada a impostos, né? Impostos. Então vamos supor que um membro da Assembleia propõe demitir 100 mil homens para aliviar contribuintes em 100 milhões. Vamos supor que você tem... Em questão de 100 milhões de homens, tá? Não, perdão, em 100 milhões de impostos. 100 mil homens, 100 milhões de impostos. Vamos supor que esse é o custo para manter o exército. Então você quer aliviar o custo do exército. Então, agora mesmo, quando é difícil viver, seria ótimo se o Estado precisasse encontrar pão para 100 mil indivíduos. Considere além disso que o exército consome vinho, armas e roupas. Então você tem que entender que, por exemplo, o custo do exército ele é muito alto. Aí você pode pensar, quem paga esse custo de algo que não necessariamente sempre é necessário? É claro, cara, não vamos ser hipócritas aqui, né? Sem o exército, o país pode ser invadido a qualquer momento. A Ucrânia foi invadida em certo momento. Tu tem que ter um exército. Isso é óbvio, tu não pode discordar disso. Mas a questão é, quando deveria ser a verba pra esse tipo de coisa? Então, pra algo que não produz nada, né? E isso, o que o dinheiro gasto nisso e as razões pra isso é o que é visto. O que não é visto é o que isso causa, né? Então, alguém poderia dizer, né? Que você usar imposto dessa forma promove a atividade de manufatura, né, da indústria, que é, em suma, uma dádiva divina de inúmeros fornecedores. Então, pensa, todos os fornecedores que vão produzir essa comida, roupas, o exército, armas, vão importar coisa de fora, esse dinheiro tá circulando, esse capital tá circulando. É dinheiro de impostos das pessoas, né? No fim, é o dinheiro do povo. Mas esse dinheiro tá sendo empregando várias pessoas, até tendo empresas com contratos enormes para realizar isso. Vamos tirar o fato que tem oligarquias formadas nisso, né? O governo vai beneficiar as empresas que ele gosta para fazer isso, né? Para contratar. Então vamos tirar esse caso que já é um problema a mais, né? Mas alguém pode dizer que de fato isso ajuda, na verdade, a economia, né? Tá girando dinheiro na economia, gerando emprego, né? Esse dinheiro tá sendo empregado tá gerando trabalho para outras pessoas, né? Ora, qualquer um deve tremer só de pensar em acabar com esse imenso estímulo industrial, né? Então, tu tá tendo N empresas que estão sendo beneficiadas do dinheiro público sendo investido no exército para manter ele, né? Isso aqui é visto. A pessoa vê isso. Tem dinheiro circulando de dinheiro público, é claro, para isso. Mas o que não é visto é que 100 milhões são tirados dos bolsos dos contribuintes que deixam de sustentar esses contribuintes e esses fornecedores. Até onde a quantia de 100 milhões alcança. Isso é o que não se vê. Então, o que não se vê é que esse dinheiro de impostos que está sendo dissipado poderia ser empregado de forma muito mais eficiente em N outras coisas por parte do povo. Por parte de poder de compra, porque você tira o poder de compra das pessoas no fim. Vamos supor que você tem impostos corporativos que são aplicados nas empresas e que no fim permitem um custo maior, causam um custo maior para o consumidor. Então o consumidor ele paga um valor maior por produtos, porque no Brasil, por exemplo, o imposto é maior no consumo. O produtor e o fornecedor e o lojista ele paga N impostos de porcentagem no seu faturamento, na sua forma de produção, importação. Então, todos esses impostos eles causam no fim um preço de consumo maior, que não seria esse preço se o imposto fosse demasiadamente menor.
Então, se você abaixasse todos os impostos em 30% do seu valor atual, tu teria, na verdade, um benefício de poder de compra para as pessoas. Aí você fala, não, mas o faturamento diminuiria do governo. Não necessariamente, porque quando você, na verdade, compra menos impostos, você acaba aquecendo a economia de certas formas, principalmente em mercados elásticos, e as pessoas compram mais. O preço está menor, enfim. E as empresas, elas conseguem respirar melhor e investir de uma forma melhor, porque os impostos, na verdade, eles, eles atrapalham a função de produção da empresa, essa é a verdade. Os do Brasil, por exemplo, que são os maiores do mundo, né? Eles atrapalham as funções de produção. Ninguém pode simplesmente dizer que os impostos do Brasil são normais e são justos, né? Que eles são basicamente acima de a maioria dos países do mundo de consumo. Então, em comparação, é algo que, obviamente, a pessoa que defende impostos vai dizer, não, mas eu, por exemplo, eu não sou contra imposto por design. Eu creio que o nível de imposto é necessário. Eu sou um anarquista, né? O Hazlitt também pensava da mesma forma. Mas eu creio que ele deve ser à esquerda da curva de Laffer ao máximo possível. A visão do legislador, do jurista, tem que ser diminuir impostos, não aumentar. As pessoas que têm que ser eleitas, as pessoas que diminuem ao máximo, cara. Tipo, quando eu digo ao máximo, é que vai demitir milhões de funcionários públicos só pra diminuir, se for necessário. Diminuir salário, se for necessário. E assim por diante. Agora, faça seus cálculos. Tome tudo e me diga qual é o lucro para as massas, qual é o lucro para as pessoas em gastar 100 milhões de francos em algo que nem é usado necessariamente. É só dissipação de capital, cara. É dissipação de capital. As empresas que elas são beneficiadas pelo dinheiro público investido nelas para alimentar o exército, elas vão vender para outras pessoas se não existe o exército. Ela vai sobreviver da mesma forma. Se não sobreviver, que se lasque. É problema dela. Então, não pode usar dinheiro público pra isso, necessariamente. Você não vê que demitir 100 mil soldados não é eliminar 100 milhões de dólares. É devolvê-los aos contribuintes, às empresas, às pessoas. E ao poder de compra delas. Porque você tem uma aplicação não só de poupança, mas de poder de compra. As pessoas podem comprar mais com menos dinheiro. Então você não vê que jogar 100 mil trabalhadores no mercado é jogar nele, ao mesmo tempo, os 6 milhões de dólares necessários para pagar seu trabalho. O estranho é que quando tem inflação, nunca o governo quer escolher diminuir os impostos, né? Eu não tô falando de cessar, mas diminuir. Ou impostos empresariais. Nunca é essa a opção, né? Sempre a inflação fazer algum controle de maximização de preço, subsídio. Nunca é. Sabe, tá tendo inflação, os preços estão maiores. Por que a gente não diminui os impostos? Isso vai fazer, na verdade, o mercado escalar melhor a produção. Vamos cessar as tarifas, né? Porque pra mim, tarifa não deveria existir. Vamos cessar a tarifa. Porque a tarifa é criada para proteger o mercado nacional. A condição de existência dela, pra mim, é imoral. Tarifas não deveriam existir. Na Constituição deveria não ser permitido. Isso obviamente me coloca como contrário ao Trump na política dele de tarifas. Não deveria existir, ponto. Por N razões, não deveria existir. Qual a diferença, né? Que toda a diferença consiste, antes da dissolução, o país dava 100 milhões aos 100 mil homens para fazerem nada no geral. Obviamente tu tem que ter exército, não tô falando isso. Mas tu diminuir o custo dele é uma coisa boa. Depois disso, paga-lhe a mesma quantidade para trabalhar. E na verdade, tu pode ter uma permissão, uma possibilidade de exércitos privados, ou com até de administração privada que tem um valor talvez de custo-benefício muito maior. Então sempre tem formas de administrar as coisas melhor. O problema é que normalmente quem é mais estatista, ele não entende que o Estado ele não é diferente de uma empresa. Eu lembro de um curso de uma universidade indiana, né? Eles estavam falando sobre uma parte sobre investimento público, né? Eles falaram que o Estado é diferente de uma empresa. Eu olhei isso assim, de forma assim, bem pessoal, eu falei, cara, como assim o Estado não é uma empresa? Ele basicamente é uma empresa. Literalmente tem empresas. Literalmente ele tem empresas nacionais. São horríveis, né? Elas não dão lucro praticamente se você for pensar no custo-benefício em relação ao mercado privado. Sim, por isso devem ser privatizadas. Mas ele é uma administração pública, ok? O Estado tem propriedades públicas, né? RECs,
extracomércio, né, que não podem ser vendidas do ponto de vista de direito humano. Res publicae, que são diferentes do res privatae, que é um abuso disso privada, ao ponto né, de ser até Eu creio que a noção de propriedade pública não é errada. irracional. Mas o grande ponto é que você tem... Você não vê, em suma, que quando o contribuinte dá seu dinheiro ao soldado em troca de nada, ou um trabalhador em troca de alguma coisa, todas as consequências finais da circulação desse dinheiro são as mesmas nos dois casos. Apenas no segundo caso, o contribuinte recebe uma coisa. No primeiro, ele não recebe nada. Então, quando o dinheiro circula, as pessoas investindo dinheiro que, na verdade, vamos supor que os impostos diminuem, e agora as pessoas têm mais dinheiro para gastar. Então, vamos supor que se diminui os impostos de consumo em 30%. Todos. E também de produção. As pessoas agora podem... As empresas podem produzir mais, diminuir o seu custo, e no fim diminuir o preço do produto final. As pessoas agora podem comprar mais. Você vê o benefício para todos, em que isso foi bom para a sociedade. Isso foi bom para a população. Aí, se foi o caso, num certo momento, que o governo recebe menos, então ele tem que diminuir seu custo. Então, um bom administrador é aquele que diminui seu custo. Esse é o lema, o código básico de um empresário, cara. Um gerente. Tu tem que diminuir seu custo de produção, de importação na sua logística. Se você não diminuir seu custo, tu tem que ser demitido, basicamente. Esse é o seu objetivo como gerente. De um restaurante, por exemplo, você diminui o custo. Como que eu posso fazer a mesma coisa com menos coisas, com menos custo? Eu vou mudar meus pratos, eu vou mudar o cardápio. Pra que eu possa... Por exemplo, num restaurante, a minha visão pessoal, eu nunca tive um restaurante, né? Eu não sei cozinhar também, assim, mas no restaurante a minha visão seria ter o menos de commodities possíveis, né? Eu ter o menos de ingredientes possíveis para fazer N pratos diferentes e com uma rotação de pratos sazonal, né? Pra não ficar sempre a mesma merda, tu ter uma rotação sazonal que ela é controlada, né? E que também não altera tanto o custo. Então, tu vai ter épocas que você vai ter alguns tipos de pratos, outras épocas que vai ter outros. E assim, você tem uma rotação de clientes que as preferências dos clientes são diferentes, né? Você tem uma rotação que permite que não seja sempre a mesma coisa. Tipo, a pessoa sempre vai lá no mesmo lugar e é sempre a mesma coisa. Eu acho que isso é errado. Tu tem que ter uma rotação sazonal, talvez mensal ou bimestral de pratos diferentes. Mas tem que ser bimestral pra você não ter um problema de logística tão ruim, né? Tem que também ver... Você pode até fazer uma relação logística de quais produtos eles estão com preço menor determinada season, né? Determinada temporada. Então tem tipos de peixes que eles estão mais caros em determinada temporada. Então, obviamente, camarão, por exemplo. Eu tenho que também ter uma noção de trading aí, né? Tem que ter uma noção de mercado dos produtos que você compra, né? Como funciona a importação, como funciona a produção, como tu pode comprar os que tem menos custo, né? Mesmo um dono de restaurante, ele se beneficia de manjar de economia, né? Isso é verdade, né? Mas o ponto é que isso que não é visto, né? Você já ouviu dizer o que é dito, né? Não há melhor investimento do que impostos, né? Alguém pode dizer. Veja quantas famílias ele sustenta e considere como reage a indústria. É um fluxo inesgotável. É a própria vida, né? Quem disse isso foi um idiota, né? Mas a gente vai demonstrar isso, né? Então, os impostos elevados, eu tô dizendo os elevados, tá? Podem ser um mal na sociedade. Mas as desvantagens que contribuintes têm de suportar são aqueles que não se veem. Então, o que você vê, não, o imposto está sendo gerado, está gerando trabalho, está gerando emprego, está gerando benefício para a sociedade. Mas o que não é visto é outra coisa, né? E o prejuízo que daí resulta para os prestadores continua a ser aquilo que não se vê. Porque quanto mais imposto você cobra, mais possibilidade de dissipação de capital, que capital você gasta para nada. Mas basicamente você pegar dinheiro e torrar em bosta nenhuma, em vez de deixar na mão do contribuinte, né? Então, um exemplo bem convincente. Quando o funcionário público gasta 100 soldos a mais para sua própria conta, isso implica que o contribuinte gasta 100 soldos a menos para sua conta. Ou seja, ao o funcionário público ganhar mais, isso significa que alguém está perdendo nessa história. Porque esse dinheiro não vem do além. Não é de graça. Mas a despesa do funcionário público é vista, porque o ato é praticado, enquanto a do contribuinte não é vista. Por quê? Infelizmente, ele é impedido de praticá-lo. Às vezes a pessoa ela não vê que isso é ruim.
salários altos pra funcionários públicos. Cara, e quando eu digo alto, cara, não é tipo a pessoa ganhar 5 mil, 10 mil por mês. A pessoa ganhar 50 mil por mês, 30 mil por mês. E todo mundo na área dela ganha isso. Obviamente a pessoa foi eleita, ela tem que ganhar bem. Eu não discordo disso. A pessoa foi eleita pelo povo. Então o povo deu aval pra ela, seja deputado, seja senador, pra participar daquilo. Só que eu não creio que o custo-benefício é tão bom, porque às vezes a entrega não é tão boa, na maioria das casos. E eu creio que eu creio que não é proporcional ao custo-benefício, porque às vezes, cara, assim, até tipo 10 mil, 15 mil é uma coisa. Agora, tem aí cara com uma verba de 1 milhão pro seu mandato, enfim, milhões pro seu mandato. Tem valores que são. Ele pode usar fundo eleitoral. O fundo eleitoral, basicamente, é você ter um monte de grana pública para pessoas que nem se elegeram, faz parte do partido, ok? Mas ninguém elegeu o partido. As pessoas elegem as pessoas do partido, não o partido. Então o partido, ele tem a possibilidade de usar um dinheiro público pra uma pessoa que não se elegeu ainda pra se eleger. Basicamente uma oligarquia. Basicamente tem dinheiro público pra alguém que não foi eleito. Esse dinheiro não foi usado com o aval do povo. O fundo eleitoral, ele deveria ser proibido na Constituição. Não é nem questão de moralidade, de ética. Ele deveria ser proibido na Constituição. Na Constituição. Esse é o ponto. Porque, no fim, uma campanha sem dinheiro, ela vai ser perdida. É óbvio. Precisa de dinheiro, de marketing e tal. Mas o grande ponto é que é imoral. Não tem como. Quem defende fundo eleitoral é um idiota. Pode chorar, pode espernear. De forma bem clara, quem defende fundão eleitoral é um idiota. Ele tá cego. Ele não vê o efeito que ele causa na sociedade. Porque tu tem que ver que quanto mais você diminui o custo político, mais se diminui assim, o que deveria se diminuir são os impostos, né? Você poderia cobrar menos impostos. Então, tu elimina o fundo eleitoral como um todo, tu já pode botar esse dinheiro para a economia do ponto de vista de cobrar menos impostos, né? Então, porque obviamente você já tem uma reserva. Não só cobrar menos porque deveria cobrar menos, na verdade, né? Então, na verdade, se você cobrar mais impostos, você não resolve problemas. Você cria mais problemas. Isso é óbvio. É só tu olhar pra curva de Laffer, cara. É uma questão matemática, aritmética básica. Com que fundamento ousará afirmar que essa despesa oficial beneficia a indústria nacional? Como alguém poderia dizer. Não vê que isso nisso há apenas uma inversão da satisfação e do trabalho? Tá, na verdade, criando um problema para as pessoas, pro próprio povo que te elegeu. Só que o povo não consegue ver isso. Porque isso é algo que o economista deve ver. E nem alguns economistas sempre conseguem ver, né? Alguns são cegos também pra esse tipo de... Então agora a gente vai pra curva de Laffer. É bem básica a curva de Laffer, né? Basicamente tem aqui 100% de impostos. E aqui tu tem 0% de impostos. Então, obviamente, 0% não é uma opção pro Estado, né? Porque o Estado não produz nada. Só produz nada mesmo, né? Ele só cobra impostos. Aí você pode falar, não, mas o Estado tem empresas e tal. Não, o Estado não produz nada. Sem os impostos, o Estado, ele deixa de existir. Então, se alguém, por exemplo, for contra impostos por design, você tem que ser ANCAP no fim. Eu sou minarquista, eu creio que impostos são necessários. Eu não creio na não existência do Estado, né? Então eu creio que o mínimo de impostos é necessário. Só que a minha visão é a esquerda da curva de Laffer. Então você tem que ir ao máximo para a esquerda. O máximo perto de zero. E conseguir operar as funções básicas normalmente. E também outra coisa do ponto de vista econômico. Você cobrar menos impostos, você arrecada mais. Alguém pode questionar isso, mas cara, isso é óbvio. Por exemplo, você concorda que se eu cobrar impostos de 100%, todas as empresas vão à falência amanhã? Porque impostos de 100% basicamente é pegar todo o dinheiro das empresas pros cofres públicos. O comunismo é mais ou menos assim, né? Porque o comunismo nacionaliza tudo.
Então, se 100% dos cofres públicos, então basicamente não tem incentivo para a empresa existir. Então, quanto mais você vai para a direita, mais você ferra as empresas, obviamente. Quanto mais você vai para a esquerda, mais você dá uma possibilidade delas serem bem-sucedidas. Só que normalmente o governo, tem até um cara chamado Frank Ramsey, que era um matemático também, que ele escreveu um paper, que eu fiz uma resenha no Instagram, e basicamente ele matematicamente queria cobrar o máximo de impostos possível sem destruir a possibilidade da empresa existir. Então, qual que é o máximo que tu consegue cobrar matematicamente sem ferrar as empresas, né? Eu não creio que essa é a mentalidade que a gente deve ter. A gente deve ir ao máximo na esquerda da curva de Laffer, na minha opinião. Então, aqui um exemplo um ponto de declínio em que a curva de Laffer tá tão para a direita que você, na verdade, tem menos faturamento do governo, no imposto, né? Então, você aumenta tanto que as empresas não têm mais incentivo a produzir, e no fim você acaba arrecadando menos. Então, você cobrar mais impostos, você acaba arrecadando menos. E na minha visão, tu ir pra esquerda, tu pegar essa ponta pra esquerda, tu vai arrecadar mais, na verdade. Por relações de elasticidade. Então, por exemplo, aqui nesse caso, indo pra esquerda, tu tem um ponto de maximização de arrecadação. Você cobrar menos impostos acaba te fazendo você ganhar mais, né? Pode-se dizer antes, aqui com relação à arte, né? Pode-se dizer antes de tudo que há uma questão de justiça distributiva nisso, né? O direito do legislador se estende a reduzir os salários dos artesãos para aumentar o lucro do artista. Então, alguém pode dizer, ok, imagina que você, dessa parte de impostos, você quer cobrar da Lei Rouanet, por exemplo. Então, que é basicamente uma lei que permite dinheiro público sendo usado para artistas, né? O que se vê são pessoas que vão nesses shows de graça, entre aspas, né? Porque eles não são de graça. E esses shows, basicamente, você tem dinheiro público sendo gasto pra eles, né? Mas de onde vem esse dinheiro, né? Este é outro lado da questão. É tão importante quanto o anterior. De onde vem esses 60 mil francos usados pra isso, né? Pra onde iriam se uma votação da legislatura não os direcionasse pra algo como uma rua, ou construção de uma ponte, ou nesse caso, uma lei que, entre aspas, favorece a cultura, né? Então, disse-á que para um tipo de gratificação e um tipo de trabalho, ele substitui gratificações mais urgentes, né? Mas eu poderia dizer que se tirar 60 mil francos dos contribuintes, você diminui os salários dos operários, treinadores, carpinteiros, enfim. Então, no geral, esse dinheiro público gasto em shows tá tirando dinheiro do povo que poderia ser, ao invés disso, ser usado para diminuir os impostos, melhorar o poder de compra, melhorar... você gastar menos, você consegue cobrar menos impostos e o Estado continuar funcionando. Então, esses bilhões seriam gastos nisso, poderia gastar, não gastar em outras coisas, poderia diminuir os impostos. Porque a questão não é você direcionar ele para outras coisas, é você literalmente cobrar menos impostos. Então, a mentira é que quando os impostos são um assunto da discussão, você deve provar a sua utilidade, meio de razões para isso, né? E em relações com a raiz do problema. Você não pode, por meio das referências de afirmação, que os gastos públicos sustentam as classes trabalhadoras, né? Pelo contrário. Tu tem que ter uma visão de diminuir impostos, e não de gastar mais. E essa é a visão que qualquer legislador, jurista tem que ter, né? Então, essa obra é uma obra extremamente importante. Ela é muito didática, né? Ela é por parábolas e tal. Então é muito fácil de você explicar essas coisas para as pessoas. Eu creio que o Bastiat, na minha opinião, é o segundo maior economista da história. Obviamente, a gente só tá vendo uma das obras dele. Então a gente vai ver muitas outras. Então é isso, até a próxima.